Então vamos lá, pessoal. Análise então da fonte de alimentação da TV Samsung, o N32D5000. É uma fonte bastante simples, então é uma fonte do tipo flyback. Ela tem que gerar alimentação para o micro no modo standby, então por isso ela não pode ser desligada. Então para isso, para desligar outras tensões que não serão utilizadas no modo on, no secundário dessa fonte nós encontramos então alguns transistores atuando como chaves, tá? Que vai desligar as fontes no modo standby e vai ligar no modo on. O comando Power On-Off, estando em nível baixo, ele mantém cortado esse transistor, nível baixo no gate, que mantém cortado também este transistor, que atua como chave, impedindo a passagem da tensão de 12 volts. Então, nesse instante, a tensão de 12 volts fica só ali na saída no catodo diodo, não vai passar pelo transistor para ir para a placa principal. E aqui embaixo também, tem mais uma chave aqui embaixo, a gente observar a tensão B5 volts, que vem da tensão A5 volts, também fica bloqueada por esse MOSFET, por essa chave, porque não tem no gate a tensão B13 volts, é polarizado pelo B13 volts, como está desligada a chave que libera o B13 volts, então esse MOSFET também fica cortado. Quando o micro libera o nível alto no comando Power On, Power On Off, essa tensão então polariza o transistor MOSFET, polarizou o MOSFET, puxa o gate do canal P e libera então a tensão de 13 volts. Interessante, então nós ligamos a fonte de 13 volts, que vai alimentar a placa principal, vai alimentar diversos conversores na placa principal, tá? Vai gerar também a tensão V-amp para alimentar o amplificador de áudio. E também essa tensão de 13 volts, aqui na parte de baixo, aos 13 volts, vai servir como comando para polarizar esse transistor. Tá, então esse é o detalhe do chaveamento de saída. Tá? Então as tensões de saída, a fonte vai estar constantemente funcionando e o comando do micro é que vai determinar as fontes que serão ligadas, que ficarão desligadas no modo standby e serão ligadas no modo on. Além dessas tensões de 12 volts e de 5 volts, tá? Esse transformador também fornece, através do enrolamento, desse enrolamento de cima do transformador, a tensão de 80 volts para alimentar o conversor DC. Então aqui nós temos a entrada de tensão AC, a tensão AC da rede, de 90 a 240 volts, entra pelo cabo de força, chega na placa através desse conector, passa pelo filtro EMI, os picos da tensão AC são retificados pelo diodo, pela ponte retificadora e carrega os dois capacitores de filtro. Então sobre esses dois capacitores nós teremos a tensão DC, que pode variar de mais ou menos 140 até 340 volts, conforme a tensão da rede. Tá? Então essa tensão passa pelo primário e chega até o dreno do transistor chaveador. O circuito integrado controlador da fonte, o FAN 7602, deve gerar um PWM para o gate do transistor. E para isso ele recebe alimentação no pino 6. A gente observar que a alimentação do pino 6 vem do enrolamento auxiliar do transformador. Então para ele ter essa tensão, o 6 já deve estar funcionando. Então aqui é necessário, para ele começar a funcionar, uma alimentação de partida. Assim como todos os circuitos integrados que são alimentados pelo próprio chopper, pelo próprio transformador, tem que ter uma tensão de partida. Em geral, a partida, nós vimos, pode ser ligada diretamente no pino de alimentação, no mesmo pino de alimentação, ou através de uma tensão interna, gerada pelo próprio circuito integrado. Como esse caso aqui, como a gente não tem ligação, resistores ligados na linha de alimentação, então nós podemos observar que a partida é feita por dentro do circuito integrado, através do pino 8. Aqui nós temos o datasheet, o circuito, o diagrama interno simplificado, está bastante simplificado, apenas para a gente entender como funciona esse CI. Para esse circuito começar a funcionar, ele tem que ser alimentado, e a alimentação deve entrar no pino 6. E para que ele comece a funcionar, para que tenha essa alimentação, é necessário uma alimentação de partida, que é feita pela tensão que chega no pino 8, passa internamente pelo R1, e vai através do pino 6 carregar o capacitor de filtro até atingir o nível de partida do CI. Então a tensão no pino 6 tem que subir até atingir a tensão de 12 volts. Então quando atinge 12 volts, a saída do comparador OP4 sobe e liga o regulador, que alimenta todos os circuitos internos. E aí começa então, o circuito integrado começa a gerar o PWM.
Só que no momento que atinge 12 volts, no momento que atinge o start, o circuito integrado entra em funcionamento e consome a tensão do capacitor. Deixa eu abrir aqui o esqueminha para a gente observar. Então a partida está feita aqui, sai no... Alimenta o pino 8, uma baixa corrente, passa do pino 8 para o pino 6, carrega o capacitorzinho de filtro. A tensão sobe no capacitor. Quando atinge o nível de start, que é de 12, quando atinge 12 volts, o CI começa a funcionar. Gera PWM, só que aí consome a tensão acumulada no capacitor. E antes que a tensão atinja o valor de stop, o valor de... Quanto é o stop DCI? 8 volts. Antes de atingir, antes da tensão cair a 8 volts, deve então surgir tensão induzida no transformador e repor a carga do capacitor, mantendo o CI alimentado com a tensão que está aqui no pino, de 12,8 volts, aproximadamente 13 volts. Então vamos lá, a partir do momento então que a fonte começa a funcionar, surgem então as tensões de saída e devemos agora então fazer um controle da tensão de saída, devemos estabilizar a tensão de saída. E aqui o controle, com relação ao controle de tensão de saída, não foge muito à regra do que nós já conhecemos para outras fontes. Utiliza um regulador 431 no secundário, polarizando um fotoacoplador, que deve controlar o tempo on do PWM. Então observe que o tempo on do PWM, isso vale para todas as fontes, tá? Ele é controlado comparando-se a queda de tensão no resistor Hisense com uma tensão de referência interna. Então só para a gente recordar. No momento que surge o tempo on, no momento que o pino 5 do CI vai para nível alto, transistor chaveador satura, ocorre a saturação do transistor, vai passar corrente pelo primário do transformador, passa pelo transistor e cria uma queda de tensão no resistor Hisense. A tensão no Hisense vai subindo e retorna para o circuito integrado, ela volta para o CI, aqui num pino chamado de CS e FB. Reparou que o pino ali 3 do CI ele tem dupla função? CS, Current Sensor, FB, Feedback. Por quê? Porque ele está recebendo tanto a tensão do resistor Hisense quanto a tensão que vem do próprio fotoacoplador para fazer o controle de saída. Então ali vai juntar as duas tensões. E aqui é bem simples de entender, a gente vai abrir o datasheet dele de novo, só para entender o que ele vai ter ligado no pino 3. Para a gente entender como é que ele vai conseguir ajustar o tempo on, recebendo duas informações no mesmo pino. Vai receber a informação do Hisense e a informação que vem também do fotoacoplador. Só para vocês se localizarem, aqui está o pino 3, pino CS e FB, que está ligado tanto no Hisense quanto no fotoacoplador. Está recebendo tensão desses dois pontos. A tensão no pino 3 sobe, quando chega 1 volt, que é a referência interna, saída do comparador sobe, reseta, PWM vai para nível off, vai para nível baixo, vai para o tempo off, então corta o transistor. Exatamente isso, pessoal. Então quando o pino 3 do CI chega a 1 volt, quando atinge 1 volt, o PWM é levado para o tempo off. O fotoacoplador ele tem um divisor ligado em série, um divisor e outro resistor, formando um divisor ligado em série com a Hisense. Enquanto o transistor de cima está cortado, quem determina a tensão nesse pino é o que vem do fotoacoplador. Só a tensão que vem daqui, tá vendo? Já está determinando o nível DC. Quando o transistor satura, ele vai pegar essa tensão e vai fazer essa tensão subir. E começa a empurrar essa tensão aqui para cima também. Ele vai empurrar essa tensão até chegar a 1 volt. E aí então desliga o PWM. Então o que nós podemos entender é que o que precisa surgir sobre o Hisense é só a diferença de tensão, a rampa que vai surgir, ela vai atingir até um nível de tensão suficiente para poder completar a tensão que está aqui para chegar até 1 volt. Eu vou mostrar agora a forma de onda pega diretamente com o osciloscópio. Canal 1, 100 volts por divisão. Canal 2, 500 milivolts por divisão. O 50 aqui vale 500 milivolts por divisão. Canal 1, pessoal, está em onde? Canal 1 e canal 2. Vamos falar os dois. Canal 1 e canal 2. Carlos? Eu acho que está no gate. O canal 1? Isso. Canal 1 está no gate? No source, não tô. Canal 2 está no source. Eu não sei falar isso. E por isso você falou gate? Não. Eu não sabe falar source, falou gate. Mas você tem que falar, é gate, é o de baixo, que está no resistor ali. Bom, pessoal, pelas formas de ondas e pelo formato e pelas amplitudes da forma de onda, não deixa dúvida, Qualquer fonte
né? Flyback, fonte de alimentação flyback. Você medir no dreno, você vai ter uma forma de onda parecida com essa. Tá? Tempo on, tempo off e oscilações amortecidas antes do próximo tempo on. E no período em que o PWM está no tempo on, nós temos no source uma subida de tensão em forma de rampa. Nós já estamos cansados de ver isso aí, né? Devido à reatância do transformador, da bobina. Na hora que o transistor satura, a tensão vai subindo lentamente em forma de rampa até atingir... Opa, quanto atingiu aqui mais ou menos? 500 milivolts por divisão. Praticamente uma divisão. Vamos calcular que atingiu 500 milivolts. Isso quer dizer o quê? Se atingiu 500 milivolts, quanto que o fotoacoplador deve trazer para o pino 3 do CI? Na hora que o iSense sobe, o pino 3 também sobe. Só que o pino 3, nós sabemos, tem que chegar a quanto? Então o pino 3 tem que chegar a 1 volt. Quanto subiu no iSense? Subiu 0,5. Né? 0,5. Para chegar a 1 precisa de quanto mais? 0,5. Então, pela lógica, nós devemos encontrar no pino 3 uma tensão, né? Durante o tempo off do PWM, enquanto o transistor não está conduzindo, tem que ter um nível DC de 0,5. Quando o iSense sobe, ele vai empurrar essa tensão para 1 volt. Vou pegar outra forma de onda agora. Tá? Valendo a mesma coisa, tá? Do que eu falei anteriormente, com essa escala de tensão de 50 milivolts. Tá? Os dois aí estão com 500 milivolts, tá? Aqui a ponta está vezes 10 e eu não ajustei o osciloscópio. Então está com 500 milivolts. Onde estamos com canal 1 e canal 2? Pessoal, aqui é importante a gente primeiro entender a forma de onda, o formato da forma de onda e aonde nós estamos pegando a forma de onda. Eu sempre falo, o técnico, quando ele conhece a forma de onda, ele consegue analisar o circuito e saber que forma de onda tem que estar presente naquele ponto. Como ele também consegue analisar a forma de onda e saber qual ponto está aquela forma de onda. Então essa forma de onda eu sei que pelo formato dela, ela tem que estar no source do MOSFET. Essa forma de onda de cima, ela tem que estar aqui. Ó. Obrigatoriamente tem que estar aqui. Né? Na hora que o transistor satura, sobe em forma de rampa, quando ele corta, cai para 0. Então, os 0 volts aqui representa o resistor iSense ligado ao terra e o transistor cortado. E a subida de tensão representa o momento que o transistor satura e a tensão sobe em forma de rampa até atingir o nível que leva o PWM para o tempo off. Então já sei que isso aqui tem que ser no source do MOSFET. E a forma de onda de baixo, como agora nós conhecemos o circuito, sabemos que essa forma de onda que aparece no iSense, ela tem que retornar para o pino 3, né, em cima de um nível DC que vem através do fotoacoplador. Então nós já podemos observar que essa forma de onda aqui, ó, quanto é que ela está atingindo aqui? Ó? Eu olhei no meio, quase não vi lá. Eu vi os tracinhos embaixo, tá cheio que não tem diferença. Ah, isso aqui? Se olhar no meio aqui, ó, você quase não vê a diferença. Não, com certeza. Não, se você olhar a forma de onda, você quase não percebe a diferença. Mas o detalhe está aqui, ó. Tá vendo? Olha o ponto aqui, ó. Agora não, reparou? Esse é o detalhe, ó. Onde está o 1? Ó, ó o eixo 0 aqui da forma de onda. Sabe onde eu procurei? Eu procurei na linha lá. Na linha. Aqui? Aí, não, isso aqui não. Não. Por isso que eu falei, ó, os dois estão em 500 milivolts. Então cada divisão vale 500. Esse de cima está partindo de 0, subindo a 500. E essa de baixo, ó, parte de 0, já tem um nível DC aqui, ó, que está vindo pelo fotoacoplador, ó. Esse nível DC vem do fotoacoplador. E essa subida aqui, é exatamente essa tensão, ó, fazendo a tensão subir até 1 volt. Não entendi aqui, né? Pensei que era aí. O detalhe está aqui, né? O detalhe da... Vocês enxergaram aqui, não? Então, aqui, ó, pelo ajuste do osciloscópio, dá para definir, né? Ó, é 500 milivolts por divisão, para os dois canais, e o eixo 0 está aqui, ó, na setinha. Ó. Então, aqui nós podemos entender que quando o fotoacoplador está conduzindo, a condução do fotoacoplador está trazendo esta tensão para o pino 3, de mais ou menos um pouquinho acima de meio volt. E o resto da tensão é o iSense que está empurrando na saturação do transistor até atingir, né, a tensão de 1 volt. Aí conforme a tensão de saída, né, conforme o consumo, a variação de consumo, nós teremos então uma alteração na condução do 431 e do fotoacoplador que vai alterar essa tensão do pino 3, né, permitindo aí aumentar ou diminuir
a rampa que aparece sobre o resistor Hisense. Por exemplo, né, se a gente disser aqui que o consumo aumenta, a tendência é a tensão de saída cair. Diminui a condução do 431, diminui a condução do fotoacoplador, diminui a tensão que ele traz ao pino 3 do CI. Se diminui a tensão do pino 3, o que acontece com a tensão sobre a Hisense? Tem que aumentar, não é isso? Isso aqui diminuiu no pino 3. Tá? Vamos dizer que no pino 3, né, caiu para 0,4. Quanto tem que subir aqui? Tem que subir para 0,6. Porque tem que continuar atingindo 1 volt no pino 3. Então, se tem que atingir 0,6, a gente tem que ter um tempo mais longo de saturação do transistor. Né? E com isso aumenta a magnetização do primário e induz uma tensão maior do secundário. Então, na realidade, ele corrige o erro na saída. Né? O consumo diminui a tensão, o circuito aumenta o tempo ON e corrige a tensão de saída. A mesma coisa, se diminuir o consumo, a tendência é a tensão na saída subir, né? Tendência é a tensão subir, aumenta a polarização do 431, aumenta a condução do 431 do fotoacoplador, conduz mais o fotoacoplador, aumentando a tensão no pino 3. Se aumenta a tensão no pino 3, o que acontece com a rampa no Hisense? Diminui, né, que é apenas para complementar a tensão do pino 3, que deve chegar até 1 volt. Aí diminui o tempo ON, diminui a magnetização e diminui a tensão na saída. Então ele corrige o erro na saída. Nós devemos saber identificar duas proteções que estarão presentes em praticamente todas as fontes. Quais são essas duas proteções? OVP e OLP. OVP e OLP. OVP e OLP. Proteção de OVP, todo mundo sabe, né? A análise. E a maioria das fontes identifica essa proteção pelo próprio pino de alimentação do CI, tá? Que é uma proteção que é acionada, né? OVP, acionada por tensão excessiva. Quando ocorre uma falha no controle, a tensão no transformador sobe, né? Sobe também a alimentação do CI, até acionar a proteção de OVP. Então nós podemos observar neste circuito integrado que a proteção de OVP monitora a tensão que chega ao pino 6 através deste comparador, do OP3. Tá? Então quando ocorrer uma falha no controle, a tensão de alimentação atingir 19 volts, subir até 19 volts, né? A saída do comparador sobe e aciona a proteção OVP, desliga a proteção. Aqui nós temos um bloquinho dentro do CI, mostrado aqui no datasheet, chamado de Latch Prot, né? Quer dizer que a proteção OVP aciona um circuito Latch. O que significa isso? Latch não é uma memória? Então quando você tem uma proteção que é acionada, né? Que aciona um circuito Latch, é porque esse Latch, ele, além de desligar o PWM, ele memoriza essa proteção, que agora só pode ser desativada se for tirada a alimentação do circuito integrado. Então, para desligar a proteção OVP, a tensão de alimentação tem que cair a um valor muito baixo para poder desligar esse LED, para ele resetar e voltar a funcionar de novo. Então, em geral, quando é acionada a proteção de OVP nesse CI, acionou a proteção de OVP, o CI desliga. Quando desliga, a tensão de VCC cai até... Qual que é o valor do stop? 8. A tensão de VCC cai no stop, 8 volts, tá? O CI para de funcionar, mas a proteção continua ativada. A tensão sobe até 12, a proteção continua ativada. Então a tensão de VCC vai ficar pulsando de 8 a 12. Proteção de OLP, Overloading Protection. Então OLP, ele vai detectar a tensão no pino 3 do CI durante o tempo off. Se essa tensão ficar menor que 50 milivolts, tá? A saída do comparador sobe, o OLP vai gerar um certo atraso, tá? Aqui tem um delay que vai dar um tempinho para acionar o OLP, depois aqui sobe e aciona a proteção OLP. Lembrando que o OLP, ó, é restart ou auto restart, que é a mesma coisa, que significa que quando a proteção OLP é acionada, desliga momentaneamente a fonte. Tensão de VCC cai até 8 volts, desativa, né, desliga a proteção, e quando subir a 12, a TV funciona de novo. Consumo excessivo, vamos supor, tem uma fuga na linha de saída, na placa principal, e está reduzindo a tensão de 5 volts. Tensão do pino 1 do 431 fica menor que 2,5. O que acontece com o 431? Despolariza, corta, né? Deixa de conduzir,
Corta o fotoacoplador. Se corta o fotoacoplador, o que acontece com a tensão no pino 3? Cai. Então a proteção ela só monitora o pino 3 durante o tempo off, porque durante o tempo on está vindo tensão aqui do iSense para o pino 3. Mas quando o transistor corta, a tensão aqui que deveria vir do fotoacoplador não chega, cai abaixo de 50 mV, aí o circuito então aciona a proteção, ele desliga o circuito. Então LVP está monitorando a tensão, né, da linha de entrada através do pino 1, que é comparada com uma tensão interna de 1,5 a 2 volts. Então a fonte sobe, quando passa de 2, libera o funcionamento da fonte. Se a tensão cair a 1,5, aí desliga, tá, o PWM. Então essa função ela é importante porque ela monitora a tensão armazenada no capacitor no instante que a rede é desligada. Se diminuir essa tensão, diminui a magnetização do primário, diminui a tensão induzida, tensão de saída cai. O que acontece com o tempo on? Tende a aumentar para compensar. E quanto menor a tensão da entrada, maior é o tempo on. E nisso o tempo on pode atingir um valor tão extenso que pode danificar o transistor. Uma outra proteção que nós podemos observar também é essa aqui no pino 1, né? Através desse transistor. Como é que é acionada essa proteção? Tensão subida. Tensão subida, usando de conduz, polariza o conduz. Tensão da fonte, a tensão que vem do transformador. Se aumentar o valor, né, fizer o Zener, o diodo Zener conduzir, polariza o transistor. Observe que está apenas com 16 volts, né? Então 0,6 para polarizar o transistor sobre esse resistor. Se tiver 0,6 volts sobre esse resistor, mais o Zener, 16,6, mais 0,6, né? Dá 17,2. Em torno de 17 volts já vai acionar a proteção. O próprio circuito integrado ele tem um OVP de 19, mas eles preferiram colocar uma proteção externa que nem vai permitir o acionamento do OVP. Então se falhar o controle, a tensão sobe no transformador, sobe a tensão nessa linha. Quando passa de 17 volts, polariza o transistor, ele derruba o pino 1 e desliga o PWM. Claro, quando ele desliga o PWM, a tensão cai. Quando a tensão cai, volta a funcionar de novo.